Vocês estão conseguindo me enxergar direitinho? Estão conseguindo me ouvir bem? Ai, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Tá, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, tá? Vocês querem uma palestra semana que vem sobre custos? Alguém que seja da área de custo que dê uma palestra para vocês? Liguem os microfones de vocês para eu poder escutar vocês. Eu Sim, professora. toparia, Hã? claro. Gostariam? Tá. Eu vou ver se consigo uma pessoa. Ela é professora também, mas ela é especialista na área de custos, tá? E ela trabalha diretamente com custos. Então, eu penso que seria muito interessante para vocês terem uma visão de uma pessoa que trabalha só com custos, para ver como é que é feito isso, como é que ela faz numa empresa que ela trabalha, que trabalha diretamente com custos. Pode ser? Quando vocês querem falar comigo, podem ligar os microfones e falem, né? Eu gosto de ouvir vocês e gosto de enxergar vocês também. Pode ser? Olha, olha o cabelo da professora, como é que está na distância de vocês. Olha, olha. Vocês me deixam descabelada longe de vocês, ó. Tá? Então, semana que vem nós vamos ver se eu consigo uma palestra para vocês, mas eu deixo o aviso no grupo, tá? Se eu conseguir, porque eu não consegui o contato com a pessoa hoje. Eu sei, eu estou pedindo isso porque ontem eu consegui uma palestra com um analista financeiro na disciplina de administração financeira, e o pessoal gostou bastante. Então foi aí que eu tive a ideia de passar uma palestra com vocês também, se vocês tivessem interesse, ok? Vocês já viram aquele vídeo de sala de espera que a faculdade tem para vocês? Montou para vocês? Sim ou não? Tá, então nós temos esse videozinho aqui, que é institucional, tá? E a faculdade está solicitando que a gente passe para vocês no começo da aula sempre. Só me deixa uma mensagenzinha se vocês estão escutando, se estão vendo alguma coisa, por favor, me deixe no chat. A imagem tá legal, professora. Estamos ouvindo e vendo a senhora. Tá legal? Tá ouvindo bem? Sim. Qual a intenção dessa sala de espera? Hã? Qual a intenção dessa sala de espera?
Ok, obrigado, Carlos. Alguém me perguntou qual é que é o objetivo do vídeo, tá? O objetivo dele, especificamente, não saberia. Acho que é para esperar vocês mesmo na sala de aula, tá? Agora, assim, eu tenho para dizer uma coisa muito importante para vocês, que nós, a forma como a gente está trabalhando juntamente com vocês, nós somos o exemplo, ok? Ontem de manhã eu fiz uma live com a Índia, eu fui convidada na questão de um mês atrás, e essa semana eles confirmaram a minha palestra na Índia. E aí, qual que era o tema? Que entre os que eles me citaram, tal, eu escolhi educação. Então, o tema era os reflexos da Covid na educação, né? Não na educação nossa local, no mundo como um todo, no Brasil. Eu escolhi esse tema, e aí, mas só que eu não saberia que ia ser classificada para ser a palestrante. Aí, na quinta-feira, me mandaram o resultado, tá? E aí eu me recorri da FACVest pedindo, né, todos esses detalhes que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo, e uma série de questões, né? E aí daí eles me auxiliaram com os dados, e essa vinheta que o pessoal da comunicação chama de vinheta, que vocês disseram que não estão escutando, a mim vocês estão me escutando agora ou não? Sim? Sim, Tá bom. estamos, professor. Obrigada. Tá. Aí o que que eu pedi a eles, porque ela está em português, né? E lá era tudo em inglês, e aí eu solicitei a eles na sexta-feira se eles não teriam condições de deixar essa vinheta em inglês para que eu pudesse passar para eles, né? Que também faz parte desse todo esse contexto que a gente está trabalhando com vocês. E, para minha surpresa, na sexta de tarde, eles me disseram, isso eu passei na sexta logo depois do almoço, e na sexta à tarde, eles me devolveram, bem no meio da tarde, mais ou menos, que não teria condições de colocar em inglês, não sei qual é o procedimento, mas não tinha condições, porque eles não tinham tempo hábil para isso. O que que eles fizeram? Eles fizeram uma vinheta personalizada, com o meu nome, né, da FACVest, exatamente como está essa, só que em inglês, e colocaram o meu nome e sem a descrição que vocês estão vendo. E aí eu fiz toda uma contextualização estatística da educação no Brasil, vários dados estatísticos, e depois eu precisava falar das estratégias, né? E daí eu falei das estratégias que nós estamos adotando com vocês, juntamente com vocês, que para nós também tudo é novo, né? Não é só aqui, é o mundo todo, tudo é muito novo. E foi muito elogiado. Então, assim, eu tenho a satisfação e fiquei muito, muito feliz. Foi muito elogiado o que está sendo feito. E, inclusive, essa vinheta que eles também falaram, só que para eles não tinha, só tinha o som, né? E não tinha a descrição. E três palestrantes depois que falaram depois de mim, relataram e citaram o exemplo que eu estava dando, que eu tinha dado, que era o que a gente estava fazendo, que é essa modalidade de ensino. Eu fiquei muito feliz mesmo, não pela minha participação, mas em si como a gente está fazendo para vocês, e vocês estão retribuindo para nós da faculdade, nós professores também, essa forma que para vocês, para nós é muito importante esse feedback de vocês, né? Se vocês não dão feedback, a gente não está sabendo como é que tá as coisas. Então é muito importante isso. E aí eu fiquei muito preocupada, porque, por exemplo, eu não falo inglês, eu tive que pegar uma tradutora que estava do meu lado e ficou falando, né? E eu pensei, digo, eu vou levar uma xingada, mas eu tinha comunicado que eu não falava inglês. E a apresentação toda teve que ser em inglês, né? A escrita, e aí tinha uma professora do meu lado que estava fazendo a tradução. E aí, ontem de tarde, ele me chamou, o coordenador lá desse evento, elogiou, e disse que a língua não era uma barreira, mas sim a importância das contribuições que eu levei e que a gente está fazendo. E, para minha surpresa, hoje de tarde, ele me chamou de novo
e vai ter uma live, vou ter uma live com ele amanhã cedo, às 8 da manhã. Então, eu não sei o que ele vai querer, o que ele acredito que é mais dados, né, mais informações da forma como a gente está fazendo. Então, assim, para vocês não ficarem tristes, né, não se sentirem chateados com uma série de outras questões, o nosso modelo que a gente está adotando é um modelo que tá servindo de exemplo para outros países. Então, isso é muito importante. Eu confesso para vocês que eu passei a noite toda sem dormir, quase, de preocupada com esse evento, porque, primeiro, por eu não falar inglês, segundo, porque eu nunca fiz isso. Era a única pessoa do Brasil que estava falando naquele momento, e eu me senti com uma responsabilidade muito grande. A FacVest fez essa vinheta e colocou a bandeira do Brasil no lado direito, aqui, do meu lado direito. Então, foi uma responsabilidade bastante grande que eu senti. Mas, enfim, foi legal. Tá? Então, para vocês não ficarem muito chateados. Outra questão que eu quero ver com vocês. Alguém tem alguma questão para falar sobre isso que eu comentei com vocês? Eu quero ouvir a opinião de vocês, é muito importante. Não precisa vocês ligarem a câmera se vocês não querem, só falem comigo. Eu me sinto abandonada aqui. Tá, ninguém quer falar? Professora, Então boa vamos. noite, tudo bem? Boa noite. Quem? É Clayton. Cleiton. Clayton. Isso. Na verdade, eu acabei entrando um pouquinho depois novamente, mas assim, a senhora comentou sobre a questão do modelo de ensino, né? E a forma que a FacVest e outras instituições vêm adotando nesse momento de pandemia, né? Uhum. Na verdade, para nós, enquanto aluno, teve um momento bem, que eu diria assim, desconfortante mesmo, porque a ruptura do presencial para o semipresencial, né, essa educação quase à distância, né, é algo que realmente, eu diria, desconfortável. Mas É ao uma passar quebra de paradigma para o aluno e para o professor também. exatamente, é algo novo, né? Totalmente novo que tanto nós, enquanto alunos, como a senhora, os professores em geral, vem enfrentando, né? Então, a gente acaba hoje, pela experiência minha, né, ficando um pouquinho mais confortável no momento, porque a gente percebe que se caso não volte às aulas presenciais, também a gente precisa continuar nossos estudos, né? Sim, Então, exatamente. eu acho que é bem um Uhum, momento mesmo em que a gente viveu de quebra de paradigma, como a senhora uhum. mesmo falou, de ruptura desse modelo em que a gente estava totalmente presencial para o modelo semipresencial, para o modelo à distância, né? Mas É eu uma vou te dizer modalidade, né? Uhum, exatamente, mas é um aprendizado. É um uhum. aprendizado que a gente acaba enfrentando de mais buscar aprender também mais sozinho, Aham, aprender claro. utilizar outras formas, buscar mais informação sozinho, né? As ferramentas que a gente tem, a gente não utiliza, né? Exatamente, a gente basicamente não ficava à mercê dessa educação mesmo presencial, né, das aulas, muitas vezes até deixando atividades para fazer em cima da hora, né? Mas Aham, dizer também que esse momento também revela outras possibilidades, né? Um exemplo, poder ficar mais em casa, ficar com a família, nesses dias uhum. frios de Lages, poder ficar em casa, Aham. Eu sair estava lembrando disso hoje. Mas só para te dar esse feedback também, eu acho que é um momento realmente de mudança de paradigmas, é um momento de reaprender, né? Dar um É, outro sentido e realmente considerar o que é mais importante hoje, é realmente ficar em casa, se cuidar, se é. preservar, e assim a gente acaba não só pensando na nossa saúde, mas na saúde da comunidade, na saúde do coletivo, né? Uhum. E aí, o que que eles perguntaram para nós? Tinha um indiano que não acreditava, ele perguntou 3 vezes, né? Aí, como eu estava com a professora e aí eu não entendia, eu entendo alguma coisa, mas não consigo me comunicar, né? Aí ele disse assim: Mas vocês ficam todo o período da aula em sala de aula virtual? Eu disse: Sim. Daí a professora dizia: Mas ele está insistindo e perguntando. Eu digo: Sim, a gente fica virtual com os alunos ali, né? Quem quer assistir, é gravado a aula.
é disponibilizado depois, é disponibilizado o material, disponibilizado a aula gravada. E ele voltou o tempo todo, sim, o tempo todo, né? Enquanto tiver alunos, que se ninguém discutir nada, eu fico disponível até, por exemplo, com vocês, até às 20 horas. Agora, se chegar 7h30 e ninguém perguntar mais nada e eu terminar o conteúdo, eu estou disponível até às 20 horas. Eu encerro a gravação naquele momento e eu estou disponível até às 20 horas. Mas, assim, o horário, o professor fica ali disponível para o aluno esse tempo todo. Então, eles ficaram assim, gerou vários comentários, outras pessoas, tinha gente da Rússia, tinha gente da Bangladesh, de tudo que era lugar, né? E eles insistiram. Daí ficaram assim, oh, que modelo, hein? E aí eles perguntaram do sistema de TI, digo, bom, aí eu não sei. Aí realmente foge a minha, não sei como é que funciona. Então, assim, acho assim, eu fiquei feliz mesmo e lembrei de você, lembro das minhas turmas, né? Dos que conseguem aproveitar. Eu sei que nem todos gostam disso, mas é o que nós temos hoje, e realmente uma quebra de paradigma para o professor e para o aluno. Se o professor disser que é fácil fazer isso, não é, muda 100% a forma de dar aula, né? 100%. E para vocês também, mudou, com certeza, 100% a forma de vocês estudarem, de vocês, aquela questão assim que nós precisamos aprender a aprender, e que o professor como é que eu vou dizer? Um professor trilha o teu caminho, te dá o caminho, e você tem que trilhar sozinho, né? Então, esse foi esse momento forte, uma quebra de paradigma. Com certeza, o mundo não vai mais ser igual. Pode ter certeza. Mais alguém? Gostaria de ouvir mais alguém. Acho que todo mundo acho que era interessante dar uma contribuição, né? Isso faz... Oi. Então, dando minha opinião também, realmente, eu Kate? também acredito que o mundo não volta mais a ser o mesmo. Todas as formas, não só de educação, mas de contato humano, Aham, vão sim. ter alterações depois do Covid. É, eu, como alguns alunos já até comentaram, eu acredito que esse ano as aulas presenciais não retornem, e se retornarem, não teria condições humanas realmente de estar em aula, porque a proliferação do vírus ela é muito rápida. E eu Sim. estava vendo também alguns estudos. Na China, tem alguns casos que estão demorando até 2 semanas para ter os primeiros sintomas. Então, Aham, realmente é preocupante. Eu, por exemplo, faço parte do grupo de risco. Estou tendo que uhum, trabalhar dobrado. aham. Algumas pessoas na minha família acabaram perdendo o emprego. Eu, graças a Nossa. Deus, ainda tenho como trabalhar. Todas as noites, eu agradeço a Deus por ter emprego, todas as noites, né? Porque muita gente perdeu o trabalho, né? Tipo, eu conheço bastante gente. Eu trabalho com pessoas. E, assim, Ah, ainda ontem eu acabei ligando para minha tia durante o dia, porque assim, eu aham, recebi 5 pessoas exatamente que chegaram para mim chorando, é, aham, pela forma mesmo do contato humano. Tem um que aham, ele faz algumas entregas e ele uhum, falou que a empresa está projetando, já está avisando eles que talvez eles não recebam nem cargas, porque uhum. teve um funcionário que foi contaminado através do recebimento de cargas. Nossa. Aí ele estava chorando, porque ele faz parte do grupo de risco também, e ele ainda Uhum, tinha uma carga para fazer hoje. Tipo, ele estava uhum, assustado. E uhum, assim, é preocupante mesmo, sabe? Você uhum, vê. Aí às vezes eu penso assim, tipo, como que a gente vai voltar para uma sala de aula, ter uhum, contato com outras pessoas dessa forma que tudo está uhum, acontecendo? Só um uhum. minutinho, professora. É. Ah, andando com o comentário que ela estava fazendo, quando você voltar, tu volta no teu comentário. Tá bom. Eu acredito também que a sensação de insegurança que a gente vai ter na sala de aula não vai ser tão produtivo. Então, eu acredito, estou falando por mim, né? Que a forma como a gente está fazendo no momento, acredito que é um pouquinho de esforço de cada um pouquinho de esforço do professor, um pouquinho de vocês, uma flexibilidade, né? Lembro que eu já coloquei, acho que nas telas da semana passada, até hoje tirei, não coloquei mais,
que nós precisamos ser mais digitais e mais flexíveis, né? Então, acredito que este é o momento, porque a gente tem que pensar na saúde. E aí, então, se for para a sala de aula, muita gente não vai ter condições de ir, porque é grupo de risco, tem uma série de questões. Então, eu não sei, vamos ver, a gente aguarda, né, as determinações de como é que vai ser, mas eu sempre falei e achei que o nosso pico pior seria agora maio, junho e julho. Mas também eu penso assim, que se não tivesse sido evitado antes, eu acho que não sei como seria. Não sei. Realmente, eu acho que ia ser bem complicado. Alguém quer fazer mais algum comentário? Professor, só complementar a sua fala rapidamente, Cleito, novamente. Ontem eu estava até verificando uma reportagem eu acho que foi do SBT, tem um programa tipo o Globo Repórter, só que no SBT, né? Que eles Aham. falavam sobre a questão da transmissão do Covid no Amapá. Aham. Foi uma situação, assim, que eu vou dizer, horrível. E Uhum. até recomendo quem tiver vontade de assistir sobre realmente a situação na verdade já está de calamidade pública, em que dentro de um hospital, numa mesma sala, tem pessoas infectadas com Covid e pessoas que estão fazendo teste. E como Uhum. também tem pessoas que sofrem de outras doenças. Doença. Mas para ver também o quão importante é a prevenção, quão importante é realmente a gente estar em isolamento social, né? E Uhum. Uhum. eu diria Uhum. nem isolamento social, porque a gente está conversando, né? Quase um isolamento físico mesmo, né? Na verdade, seria um distanciamento social, né? Porque Exatamente, é mais é um um, distanciamento do que é um realmente um distanciamento. isolamento, né? Uhum. Uhum. Mas para a gente ver que realmente as medidas tomadas, no meu entendimento, foram extremamente necessárias mesmo, e agora cabe à população também esse cuidado, né? Hum. A gente sabe que nem todos os alunos vão concordar com isso que a gente está falando, que outros né, que querem aulas presenciais, que querem outras modalidades, ou que querem cancelar, mas imagina assim, como é que uma faculdade vai cancelar tudo? As pessoas têm compromissos, as pessoas têm sonhos, né? Então a gente vai ter que se virar né? E cada um vai ter que ceder um pouquinho e a gente vai. É uma quebra de paradigma, exatamente. Mas assim, eu fiquei muito feliz ontem, né, quando eu vi assim, nossa, nós não estamos errados, né, estamos no caminho, quando você consegue ser exemplo para outros, tipo, meu Deus. E aí daqui a pouquinho a gente pensa assim, poxa, mas a Índia é um país subdesenvolvido? Não. Agora, esses dias eu estava fazendo um estudo da crise econômica. Nós temos dos 15 maiores países do mundo, dos 15 maiores, só tem dois que vai ter o PIB positivo, que é a China e a Índia. Somente dois, dos 15 maiores, né, em economia, enfim, o que for. Imagine que nem os Estados Unidos, Rússia, nenhum desses vão estar com o PIB, somente dois. A China com 2,9% para o próximo ano, e a Índia 1,9% de aumento do PIB. Aí eu fui ver, a China é industrial, que a gente já conhece. Aí eu fui ver a Índia, por que a Índia vai estar com PIB positivo? Digo, mas o que eles têm lá? Porque eu também tinha uma ideia que era um país paupérrimo, né? Eles são muito fortes na agricultura e comércio, e vão ter o PIB positivo. Então, só que para eles, 1,9 é muito pouco. E para a China, 2,9 é um desespero. É como o nosso, que vai estar em 5,8 negativo, mais ou menos. É mais ou menos nessa mesma proporção para eles, que eles estão acostumados de um crescimento do PIB de 6 a 8% ao ano. E para eles, 2,9 é demais, né? Mas, enfim, nós estamos aí. Então, a Índia não é um país como eu tinha ideia. Desculpa a minha ignorância, eu pensei que era um país pobre no geral, né? Não, ele é um país que está em desenvolvimento. E nós servindo de exemplo, então eu fiquei muito feliz.
tá? Mais alguém quer falar? Senão nós vamos para a nossa aula. Ninguém mais quer falar? Agora vocês estão vendo a tela, o PowerPointer ou não? Sim, professor. Estão vendo o PowerPointer? Sim, estamos vendo. Tá, então, reforçando para vocês, semana que vem, se alguém chegou depois, eu quero ver se consigo uma pessoa para falar sobre custos. É uma pessoa que trabalha somente na área de custos. Ela não é professora de universidade, nada, é uma especialista em custos. Ela tem atende várias empresas, né? Ela faz análise de custo, faz análise de investimento na área de custos. Por que eu estou falando isso? Porque ontem com a turma de administração financeira, eu consegui um palestrante sobre mercado de capitais, a não ser que vocês queiram esse também, né? Mas daí tem que ver da agenda dele também. Formas de investimento, as melhores formas de investimento, enfim, o pessoal gostou. Foi até às 8h30 e eu tive que pedir para acabar, porque eu tinha aula às 8h30 também, né? Então, eu pensei na disciplina de vocês, alguém da área de custos. Vocês que chegaram depois, os que estavam antes tinham concordado, mas eu aviso vocês se eu consigo ou não. Ok? Se vocês, enquanto eu for passando aqui, se vocês tiverem a disponibilidade de ter um material disponível, a gente vai precisar depois, porque nós vamos trabalhar. Esse material eu disponibilizei hoje na parte de tarde no material de apoio, não na sala virtual, porque eu estava com problema na sala virtual. Então, eu disponibilizei no material de apoio e depois, se eu não me engano, na sala virtual, mas eu acho que não. Só foi na sala, no material de apoio. Vocês devem ter recebido e-mail da faculdade, inclusive, que tem esse material, o mesmo slide que eu tenho aqui, só nós vamos precisar depois, tá? Então, nós estamos hoje trabalhando os métodos de custeio. Nós praticamente estamos concluindo toda a nossa ementa, da nossa disciplina. Nós teríamos mais o mês que vem, né? A gente até conseguiu adiantar em função de que tá me faltando atividades teóricas com vocês, isso eu observei. Então, eu estou pensando até como é que eu vou fazer essas atividades teóricas para vocês praticarem mais, né? Que custos a gente só consegue entender melhor quando a gente está praticando, ok? Então, nós temos os principais métodos de custeio, que é o método de absorção, custeio por absorção. Então, vamos aqui, ó, cada método tem suas vantagens e desvantagens. Não adianta dizer que esse é melhor ou aquele, tem as suas vantagens e desvantagens de cada um. Mas para efeitos contábeis, somente o custeio e absorção é admissível, né? O de absorção é admissível. O custeio padrão pode ser até adotado na contabilidade, desde que as variações ocorridas sejam ajustadas em períodos trimestrais. Tá? Então, a gente sabe que o por absorção é o que é admissível na contabilidade, o outro não é usado. Ele pode até ser usado, mas precisa corrigir esses custos de forma trimestral. Aí nós temos o custeio padrão, e eu coloquei a norma aqui do imposto de renda, desde de 1999, no seu artigo 290, para quem quiser dar uma consultada depois, né? Então, o custeio por absorção também é chamado de custeio integral, que é o método derivado de aplicações dos princípios fundamentais de contabilidade, né? Como eu falei antes, são os que atendem melhor, e consiste na apropriação de todos os custos diretos, indiretos, fixos, variáveis, que vocês já estão cansados de saber o que é custo direto, indireto, fixo e variável. Aproveitando, já que eu estou falando desses aqui, vai ter na prova de vocês esses conceitos, né? Então, já é uma dica que eu estou dando para vocês. Fixem bem o que é direto, o que é indireto, o que é fixo, o que é variável, causados pelo uso de recursos na produção de bens, né? E só os de produção, isto é, dentro do ciclo operacional interno, que eles que podem ser usados. Todos os gastos relativos ao esforço de fabricação e distribuição para todos os produtos feitos. Ou seja, aquisição de bens de consumo,
eventual, cujo valor não exceda 5% do custo total dos produtos vendidos. E aí que está a norma que eu falei para vocês. O imposto de renda tem essa regulamentação, e ao qual vocês devem observar e se aprofundar nele. Aí vai ter, não precisa ler todo ele, porque ele é muito grande, mas já vão direto no artigo 290, no parágrafo único, não precisa ler todos, né? Vai ter um monte de artigo, vão no artigo 290, no parágrafo único, e vejam o que exatamente está escrito lá. Isso é tarefa. Tá? O custeio variável, então, ele é um método de custeio onde atribui para cada custo, uma classificação específica na forma de custos fixos, de custos variáveis. Então, ele precisa ser bem separadinho, tá? O custo final do produto ou serviço será a soma do custo variável dividido pela produção. Aí tudo bem. Tem o custo variável, produziu tanto, divide, você vai chegar ao custo correspondente, sendo os custos fixos considerados diretamente no resultado do exercício. Geralmente é um método muito utilizado, mas por sua restrição, né, por sua restrição fiscal e legal, a sua utilização implica na exigência de 2 sistemas de custos: o sistema de custo contábil, absorção e integral. Uma sistemática de apuração paralela segregando-se a custos fixos e custos variáveis. Então, eles precisam separar esses 2 métodos, tá? Aí depois nós temos o custo padrão, que é um custo pré-atribuído, tomando como base para registro da produção antes da determinação do custo efetivo. Em sua concepção gerencial, o custo padrão indica um custo ideal que deva ser perseguido, servido de base para a administração medir a eficiência da sua produção e efetivamente conhecer os seus custos. Porque se a gente não conhece os custos, a gente acaba fazendo preço de venda como a gente acha que é. E como a gente acha que é, não é efetivamente o custo que a gente teve. E às vezes é omitido vários custos que se deixa de calcular no preço de venda. Eu me lembro, não sei se foi nesse semestre ou no semestre passado, que eu trabalhei com vocês, que a gente fez 2 bolos, né? Um bolo fatiado e um bolo inteiro. Foi esse semestre ou no semestre passado? Que aí vocês fizeram toda a separação dos custos, as despesas, e fizeram a margem de contribuição, ponto de equilíbrio, acho que foi o semestre passado, no preço de venda, numa outra disciplina. Acho que eu estou enganada. Não, professor, foi nesse mesmo. Parece que passou bastante tempo, mas foi nesse semestre mesmo que a gente fez essa atividade. Ah, tá. Que daí vocês calcularam, né? Separaram todos os custos, fizeram bem direitinho, né? Foi nesse, então E aí que teve muita gente que eu me lembro que disse, mas isso tem que contar? Sim. Se estou fazendo uma calça jeans e usar 1 metro de linha, é custo, né? Mas ele não vai fazer diferença no final. Uma vez na vida, 1 metro de linha, não, mas quantos metros de linha, né? Imagina-se uma produção de 100 calças, são 100 metros de linha, né? Um exemplo assim, hipotético que eu dei agora. Não vai fazer a diferença. Isso num lote. Imagina quantos lotes se faz durante um ano, durante uma semana, durante um mês, durante um ano, ou uma vida produtiva. E você pode, no final, ver que aí vai fazer toda a tua diferença lá no teu lucro final. Porque a indústria, essa questão de custos, a indústria trabalha com um lucro muito pequeno, 2%, 3%. E se você consegue economizar 0,5%, já é uma grande diferença, né? Então, eu me lembro que quando vocês fizeram o bolo ali, e aí vocês tiveram que optar se iam fazer o bolo fatiado ou o bolo inteiro, né? Para vender. Aí, quando você está fatiando o bolo, você perde. Vai cortando, vai fatiando, uma fatia quebra ou acontece alguma coisa, você está perdendo.
E isso tem que já ser planejado, que você pode perder uma quantia, uma fatia. Um exemplo, no total de um bolo, deu 12 fatias, eu posso, uma vez que outra, perder uma fatia, fatiando o bolo. Caiu, quebrou, né? Então, isso vai ser no seu custo também, e que vai fazer toda a diferença lá no final. Aqui, na questão do custo, o princípio do registro pelo valor original determina a avaliação dos componentes do patrimônio pelos valores originais das transações com o mundo exterior ao valor presente em moeda nacional, sendo mantidos na avaliação patrimonial posteriormente, né, quando descartados. Então, isso daqui também eu preciso colocar na minha contabilidade o valor patrimonial, é um custo, eu estou investindo. Tá? Aí você vai registrar no investimento ou é um custo de produção. Então, tudo bem, é custo de produção, então eu vou registrar ele na produção. Se é um investimento, uma máquina, alguma coisa, é um investimento. Mas se é só para determinada produção, ele vai entrar lá no custo da produção. Aí, pelo método do custeio variável, também conhecido por método de custo direto, é um dos métodos mais conhecidos utilizado entre as empresas, principalmente a indústria e o comércio. Custeio variável. É um dos principais motivos para isso, é a sua simplicidade e a objetividade, já que este método somente são apropriados como custos de fabricação, os custos variáveis, diretos e indiretos. Os custos fixos, pelo fato de existirem, mesmo que não haja produção, não são considerados como custos de produção, mas sim como despesas, né? Isso eu me lembro que também que eu falei para vocês, nós temos um custo, os custos, né, as despesas, os custos fixos que estão lá. Eu estou usando o pavilhão, não estou usando, eu vou usar só para produzir aquilo, e nesse outro tempo, o que é? É custo do produto? Eu não posso embutir os custos de um lote de produção que eu vou fazer só uma vez e vou ficar o restante do ano parado. Se eu atribuir esses custos, o meu produto vai ser, não vai ser viável, eu não vou ter, não tem competitividade o meu produto. Então, esses custos, como se diz aqui, os custos que existem, né, como é que eu vou dizer, de manutenção de prédio, essas questões todas, se você estava produzindo ou não, eles estavam ali. Então, você pode atribuir esses custos nesse período de produção, mas quando não estava sendo usado, tu não pode atribuir naquele... eu vou fazer um lote de 1.000 calças jeans e não vou fazer mais nada. Vou ficar o restante do ano parado, eu vou colocar todos os custos nela, não vai adiantar, ninguém vai comprar minha calça jeans, né? Porque o custo vai ser... O preço de venda vai ser extremamente alto. O sistema de custeio variável fundamenta-se na separação dos custos variáveis e fixos, né? Então você já sabe, o custeio variável sempre eu faço a separação entre eles, o custo variável e o custo fixo. E esse sistema produz informações importantíssimas, como a margem de contribuição, que proporciona os subsídios necessários para a tomada de decisão na empresa, né? Então, a minha margem de contribuição, vocês estão lembrados do que é? Vão acordar ali, para quem está perto do fogão, comendo um pinhãozinho, tomando um quentão. Alguém lembra o que é a margem de contribuição? Meu Deus. Tarefa, não vou responder, tá? Nós temos eu tenho duas tarefas já para cobrar de vocês. O que é a margem de contribuição? Que esqueceram, vocês não podem esquecer, e tem na prova também, olha, dica, tem na prova também, o que é margem de contribuição, e tem várias questões relacionadas à margem de contribuição, tá? Já vão estudando. Professor,
Ah, Seria a margem de contribuição, seria a contribuição que é o percentual que o produto tem, né? Que a receita do produto tem perante a receita da empresa? a margem de contribuição é aquela. Quando você cobre tudo os teus custos fixos e custos variáveis, a tua margem de contribuição. A partir dali, tudo é lucro. Cobre todo o Exatamente. teu... Ela zerar, se a margem zerar, significa que não teve lucro, né? Se ela for Isso, superior, isso. teve. Aí, a partir daquele momento, tu vai ter lucro. Exatamente. Inferior, tu vai ter um prejuízo. Uhum, uhum, exatamente. Só tem você aí? Os outros foram todos embora? Olha que depois, sabia? Deixa eu contar um segredo para vocês agora. Não era para contar, mas eu vou contar. Sabia que quando eu termino a aula, eu recebo um relatório do Google Meet de quantos alunos estavam e o nome de vocês? Sabiam? Não, Não. Eu recebo um relatório junto, porque quando eu termino a aula, quando eu termino de gravar, eu envio, né? E eu recebo um relatório de quantos alunos estavam na aula, o nome de vocês, as perguntas que vocês fizeram, todas as intervenções, bem direitinho. Aí não era para contar, mas acabei contando, tá? O método de custeio por absorção, então, também chamado custeio... já passei... não, tá. Achei que tinha passado, estava na mesma tela. Também chamado de custeio integral ou custo integral, recebe esse nome por absorver os custos fixos no custo final de cada produto vendido. Ou seja, o custo por absorção tem como premissa debitar o custo dos produtos vendidos, a CPMV. Todos os custos da área de fabricação, sejam esses custos definidos como custos diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. O próprio nome do método de custeio por absorção deixa claro que precisa ser feito. Garantir cada produto absorva uma parcela dos custos diretos e indiretos relacionados à fabricação. Tá? Cada produto. Então, não vamos botar tudo num produto só, mais ou menos. Não é mais ou menos. Mais ou menos não existe, né? Quando a gente fala de custos, eu tenho uma professora que ela é uma colega, não é aqui de Lages. Ela é da parte de engenharia e de software, de matemática. Ela usa quatro casas após a vírgula e é aquilo. Ela diz matemática é assim, é para ser 2 mais 2, 4 e não 2,5. Um dia nós estávamos falando de custos, ela disse, custos é bom porque é matemática. Né? Então ela disse, se um produto X levou tanto de custos, é aquele, não é mais ou menos 2, é aquele. Então, esse custo também é um fator fundamental para a utilização do método do custeio por absorção, está na correta distribuição entre custos e despesas, né? Então, ele é proporcional à quantidade produzida, então não tem mais ou menos, é exatamente certo. Apesar que os desembolsos relativos aos produtos vendidos, diretos e indiretos, deverão ser alocados ao custo dos produtos vendidos também. Lembro que o que entra no custo dos produtos vendidos? Tem comissões ou não tem? Todos os demais desembolsos, despesas. Só um pouquinho que está entrando gente, tá? Eu preciso liberar a pessoa para ela assistir a aula. Não. Ué. Não. Acho que foi engano, foi um barulho só. Tá, então, todos os desembolsos aqui relativos aos produtos vendidos, como eu estava falando para vocês, né? Ser alocados no custo do produto vendido. Lembro que nós estávamos falando das comissões, né? Uma comissão é preço do produto vendido, é custo do produto vendido ou é despesa administrativa? Custo produto. Muito bem, tem uma questão dessas na prova. Vão estudando. Aí todos os desembolsos, aqui tá, despesas administrativas, financeiras, investimentos, aqui, ó,
fora a comissão, acabou o negócio da comissão agora. Todos os demais desembolsos, despesas administrativas, financeiras, investimentos, devem ficar de fora da composição. Olha aqui, ó, tá? Para entender as diferenças entre custos e despesas e ter em mãos os números corretos para trabalhar, acesse um artigo custos vezes despesas, né, e saiba a diferença, certo? Aí nós temos o custeio baseado em atividades. Deixa eu ver se eu consigo, se eu tenho que ir mais ligeiro, senão, nossa, acho que eu não vou conseguir terminar a aula de hoje. Então, o custeio baseado em atividades, que é o ABC. Então, é a parte principal de que os custos de uma empresa são gerados pelas atividades desempenhadas nela e que são atividades, são consumidas por produtos e serviços gerados, tá? Nessa empresa. Essa metodologia permite mensurar com mais exatidão as despesas e os custos indiretos. Então, esse custo ABC, ele trabalha, ele é extremamente rigoroso, ele trabalha de forma muito detalhada e as empresas, muitas não utilizam, mas as grandes indústrias, quem trabalha com estoque, com produtos acabados, produtos em elaboração, eles utilizam esse método exatamente por ter uma segurança de que está sendo atribuídos os custos efetivamente que estão atribuídos àquele produto. Aqui ó, parece confuso, calma, vamos utilizar o exemplo de uma fábrica de roupas para explicar direitinho. Nessa fábrica de roupas são produzidas camisetas, camisas, e são desenvolvidos, entre tantas outras, as atividades de comprar materiais, cortar, costurar, aplicando o método de custeio ABC. E aí nós vamos agora para uma prática, tá? Então, nós vamos utilizar todos. O que consiste? Aqui também tem mais um pouco de teoria, né? Eu não quero me ater a isso daqui. Então, aqui, agora, das telas adiante, eu tenho várias telas onde tem todos os processos de desenvolvimento desses custos e cada uma tem a sua tabela, o seu gráfico. O que eu vou querer de vocês, tá? Eu vou explicar, depois eu já vou passando rapidamente. Eu quero para a próxima semana, mesmo que a gente tenha a pessoa que vai palestrar ou não, que vocês me deem detalhadamente por que aconteceu esses fatos, tá? Tem todos os processos, todos os passos de fazer de cada um deles. Mas eu quero de todos, está valendo nota, que vocês me relatem, pode ser de 2 a 2, daí na semana que vem, quando vocês vêm, a gente vai discutir isso, porque o meu relatório me manda depois as discussões de vocês, né, quem estava na aula, quem estava discutindo o assunto e o que estava sendo discutido, tá? Então, se vocês querem fazer uma live entre vocês mesmo, 2 a 2, ou individual, vocês vão me explicar o porquê que está acontecendo todas aquelas formas e como foi chegado aos determinados cálculos, tá? Então, aqui vai ter os 3 métodos que a gente vai ter nos custeios, né? No quadro abaixo, teremos os produtos, a produção mensal, valor unitário, enfim, tudo o que foi vendido, né? Aí tem todos esses itens, ó, camiseta e camisas, né? Lembra a questão que eu expliquei para vocês antes? Vocês já sabem calcular, eu tenho uma produção mensal e tenho um custo unitário e tenho uma venda total. Aqui tá bem fácil, ó, por exemplo, camisetas, produção mensal de 10 mil unidades, preço unitário 8, eu vou ter 80 mil, né? E camisas, a mesma questão. Então, esse exemplo é parecido com um que eu me lembro, que eu dei para vocês, da fabricação de bolsas. Olha como eu me lembro, né? A fabricação de bolsas, depois vocês tinham que ir lá à frente fazer. Então, aqui, o que eu tenho os cálculos todos prontos e como que eles foram sendo feitos. Tá? Aqui, então, por exemplo, então elencamos os custos indiretos e despesas. As camisetas aqui, vocês têm, né? Custos indiretos mais despesas, aluguel, material de consumo, despesas com vendas, olha aqui, ó.
Com todos esses números em mãos, vamos aplicar a metodologia seguindo os 4 passos, né? Compra de camiseta, corte e costura. Cortar, costurar, todas as etapas, ó. Atribuir os custos às atividades, fazer um levantamento dos direcionadores das atividades, levantamento da qualidade, cada um deles, olha aqui, ó. Diante dessas definições, vamos ver qual é o custo de cada atividade conforme seus direcionadores. Então, eu quero que vocês acompanhem de passo a passo toda. Eu não vou ficar lendo cada quadradinho desses aqui, porque não tem lógica, né? Eu quero assim, que vocês olhem todos os passos, como é que chegaram nesses números aqui, porque está bem explicadinho. Cortar, costurar, e aí vocês vão de 2 a 2, e aí a gente vai discutindo na aula, mesmo que a gente tenha essa pessoa que vai palestrar, tá? Olha, e no final a gente vai chegar. Para fabricar as camisas é preciso comprar tecidos, né? E aqui tem todas as diretrizes, né? Precisa comprar tecido, que é a matéria-prima, e os outros insumos, como botões, linhas, que serão usados na produção. Aqui o importante é saber a quantidade realmente utilizada na produção dos itens e não o total da matéria-prima e insumos comprados. Assim, é essencial saber a quantidade de tecido usado para fazer uma camiseta e uma camisa. Tá? E aqui vai indo mais uma parte, né, que a gente tem. Aqui também todos os cálculos, aqui tem a quantidade, olha, tem todos os dados que vocês precisam fazer, certo? Esse material eu já coloquei no material de apoio hoje. E eu volto a dizer para vocês, muito obrigado, prefiro andar na chuva porque ninguém enxerga minhas lágrimas. Charlie Chaplin. Dúvidas em relação ao trabalho? Vale pontos. Para a semana que vem, daí a gente vai discutir aqui, né? Daí eu quero a interação de vocês, vale pontos. E quando eu recebo esse relatório do Meet, desse sistema, Professora, quem participou vai ter seus pontos. Quem não participou vai ficar sem. Quem me chamou? tem como aceitar a Bruna? Ela não está pedindo, não estou vendo. Não tem nada aqui. Deixa eu ver. Não tem ninguém aqui pedindo. Professora, Eu parei a apresentação, ver se ela aparece. Não, a Bruna não aparece aqui para mim. uma sugestão, nas próximas, a senhora ela acaba criando as agendas, né, para falar conosco, né? Sim. Se a senhora adicionar alguém da turma nessas agendas direto no Google, essa pessoa consegue ir fazendo aprovação e permitindo que os outros acessem, daí a senhora não precisa estar voltando para permitir o acesso. Posso Dá falar? pra fazer isso também, que daí alguém vai aprovando para a senhora, eu acho que daí fica mais fácil também, né? Quem que eu posso acessar? Quem que eu posso adicionar? Alguém se prontifica ali que eu posso adicionar? Tem que ser alguém que vai que assista a aula. Professora, eu acho que teria que ser alguém que sempre participa, e a maioria das lives, por exemplo, que eu participo, quem tá online sempre é o Pedro e o Clayton, né? Esse daí, tipo, eu sempre vejo eles bem online. Aconselho, né? Eu, por exemplo, que nem agora, eu tive que parar porque eu tava trabalhando. Sim, tá. Mas eles A Bruna disse que está aqui, mas eu não, ela não aparece para mim. Ela não aparece aqui. Deixa eu ir aqui se possível, deixa eu tentar buscar a Bruna aqui só um pouquinho. Eu vou digitar aqui, pessoas. Deixa eu ver, Bruna. Não tem ninguém aqui pendente para mim. Não tem ninguém. Fala. Fala, quem está falando? Na verdade, só sobre essa situação, se não sei, o Pedro puder passar também aqui nas aulas da senhora, sempre no primeiro, vamos dizer assim, no primeiro horário, eu acabo chegando um pouquinho atrasado por causa do serviço. Então, daqui a pouco, se o Pedro pudesse, ou também pode colocar no e-mail também, sem problema. Tá.
Eu sempre disponibilizo para vocês, eu só sou permitida disponibilizar na segunda-feira, tá? Aí eu disponibilizo sempre na sala virtual e no e-mail, naquele de material de apoio e depois naquele grupo de dúvidas. Vocês estão naquele grupo de dúvidas? Não? Eu Eu também não desconheço. Boa noite a todos aí. Não conhece? Por mim pode ser, Cleiton. Pode Na ser? sugestão da professora, eu posso ser a pessoa para liberar as pessoas. Uhum. Não É, garanto todos os dias eu eu fico esteja no horário, mas preocupada a porque maioria eu eles quero estão. que todos acessem, eu não quero que vocês fiquem sem. Para mim não tem problema, eu só paro a apresentação e tenho que voltar e depois eu volto. Eu já acostumei, né? Quebra de paradigmas, já acostumei. Isso Imagina que mesmo. eu faço isso de segunda a sexta. Tá, mas eu posso adicionar daí, tá? É uma boa ideia. Gostei da ideia. Quanto ao trabalho, vocês viram? Eu disponibilizei já de tarde o material para vocês, tá? Todo, e agora vai estar gravado também, tem esse material, aí para vocês fazerem o trabalho. O que que é? Os exercícios já estão todos feitos. Só, o que que eu quero? Que vocês entendam como é que eles foram feitos. Que é, eu não estou conseguindo encontrar uma forma de eu praticar com vocês e a gente ter esse feedback, né? Porque se eu der aqui para vocês fazerem agora, não dá tempo, né? Custos não é como uma outra, responda isso ou aquilo. Tem que elaborar, tem que fazer. Então, essa foi uma das formas que eu encontrei. Ele está pronto, vocês vão ver todos os passos, como é que chegou ali. Ah, eu não consegui chegar nesse valor. Por que eu não cheguei nesse valor? O que vocês acham? Mas eu gostaria que vocês, entre dois de vocês, conseguissem trabalhar. Vocês podem também criar um linkzinho para vocês, agora virou tão convencional, criar um link no Google Meet, e aí para a reunião, cria o link para a reunião ali, depois desfaz e pronto, né? Ele acaba e pode criar ele para 1 hora, 2 horas, 3 horas, sei lá, o tempo que vocês acharem necessário. O que vocês acham? Oh my God, ninguém fala. Então vou falar. Não, Eu vou tudo bem. começar a obrigar vocês a ligarem a câmera para mim ver vocês. Eu acho também. Vão ter que comer. Eu acho importante. Eu também quebra de paradigmas. Vocês vão me dizer, eu vou estar com vergonha. Gente, não adianta. Eu estou aqui na minha área de serviço. É onde eu tenho o lugar que eu encontrei que não atrapalho ninguém, não interfiro ninguém para ir no banheiro, não interfiro ninguém para ir para a sala, não interfiro ninguém para ir para assistir televisão. Foi o lugar que eu encontrei, paciência, né? Quebra de paradigmas. E estou aqui, ó. Tem uns livros amontoados aqui, tem, né, umas coisas. Né? O que importa isso? Nada. O importante é a gente conseguir se comunicar. E aí, vou começar a exigir. Quem não aparecer na câmera vai ficar com falta. Tá, fala então, Cleiton, já que vocês querem falar de novo. Não, eu disse sem problemas, professor. A gente pode estar fazendo essas atividades, tá? Ah, tá. Uhum. O que acharam? Gostaram da ideia ou não? Não. Não, Não. eu acho que é bacana. É bacana porque a gente precisa exercitar, como a senhora comentou, né? Só pegar e só fazer só discutir teoricamente sem mesmo praticar, eu acho que é um pouco complicado, principalmente para nós de contábeis que a gente gosta de ver número, de Sim. rabiscar mesmo, né? Uhum. E aí foi a pergunta que o indiano ontem me fez. E as aulas que tem, ele falou quadro lá, sei lá como é que se escreve, né? Aí eu digo, bom, essa é uma das principais dificuldades. Realmente a parte teórica funciona bem. As dificuldades daí que eu digo, tem que se virar, né? Tem que achar uma forma. Quebrar paradigmas não é assim, né? Então, vamos lá. É uma forma.
e a forma, assim, de vocês se comunicarem também, né? E essa, assim, de a gente se expor na câmera, eu te confesso para vocês, a primeira vez, eu quase morri a primeira aula que tive que fazer isso lá, acho que foi na primeira semana de março. Digo, meu Deus, eu vou enlouquecer. Mas agora, paciência, né? Tudo bem. A gente acostuma. Mas assim, professor, é bem hábito mesmo, né? Eu vou te dizer, no serviço, hoje a gente utiliza muito a ferramenta do Meet, que nem ontem. Ontem eu iniciei às 8h30 da manhã, fui até às 7 horas da noite, só com um intervalo de 1 hora, basicamente só em agendas de videoconferência. Então a gente realmente acaba acostumando a utilizar a ferramenta, fazer esse bate-papo virtual mesmo, mas é hábito mesmo. Então, ó, o pessoal está indo embora. Aqui tem 8, mas eu não. Deixa eu ver onde é que estão os meus 8 aqui. O Daniel, a Júlia, a Elisângela. Eu vou começar a chamar, ó. Quem me mostrar a carinha aqui vai levar meio ponto. Flaviane, meio ponto para ti se mostrar a carinha, Flaviane. Tá todo mundo até com os microfones desligados aí. Tá? Então, assim, se vocês não têm dúvidas, eu darei como encerrada a aula de hoje, né? Tome um bom quentão, faça uns pinhão assado, cozido na água, uma paçoca de pinhão, sei lá o que vocês chamam, e aproveitem bastante. E vamos usufruir dessa quebra de paradigmas, professor, aluno, né? Ok? Bye, bye, até semana que vem. Beijo no coração de cada um de vocês, tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Qualquer coisa me chame, não fique com dúvidas e me pede o material também. Pode deixar. E os artigos, vocês já fizeram os artigos? Vocês sabem quando tem que entregar os artigos, né? Primeira semana, né? Semana que vem. Olhe bem o prazo, olhem o prazo. Não se esqueçam, pelo amor de Deus. Pode deixar que a gente não vai esquecer. Tá bom? Só teve 2 grupos, eu acho, que me procuraram pedindo referências, pedindo ideias, ninguém mais pediu. Eu tô achando que vocês fizeram 2 grupos de 10 cada um. Tô quase achando. Tá bom? Pode. Beijos, boa noite. Tchau, tchau.